livro do Apocalipse, livro das Revelações. Depois que você encontrar, é muito fácil você encontrar. Não começa de Gênesis não, tá? Não começa do final. Se você começar a procurar ali no começo, você vai às vezes andar um monte, né? Apocalipse, capítulo de número 2. Se eu gostaria de ler um acontecimento ou uma mensagem direcionada para uma igreja, para que a gente possa usar como base. Apocalipse, capítulo 2, a partir do primeiro versículo mesmo. Você encontrou? Se você não encontrou, eu te convido para vir terça-feira no estudo, tá bom? Se você encontrou também, terça-feira tem estudo da palavra. Então, Revelações, capítulo 2, está escrito assim: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na mão, na sua destra, na sua mão direita, na sua mão forte, 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste as primeiras obras, ou o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, ou se isso não acontecer, brevemente virei a ti, e tirarei de ti o seu lugar e o teu castiçal, e se não se arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Feche os teus olhos, em nome de Jesus, e leve o teu pensamento ao Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus, Deus amado, Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Tu és santo. Assim como nós acabamos de louvar o Teu nome, Deus, aleluia, crendo, Deus, nas Tuas promessas que são incomparáveis, Deus, e não há promessa que se compare à vida eterna em Cristo Jesus. Oh, Pai Santo, onde nessa promessa contém, Deus, algo maravilhoso que diz que nós um dia moraremos com o Senhor, se não desviarmos, Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Pai Santo, em nome de Jesus, eu apresento, Deus, desde já cada família, Pai, que está aqui nessa noite. Cada pessoa representando, Deus, também suas famílias, Pai, diante da Tua casa, diante da Tua presença, diante do Teu altar. Pai, no nome de Jesus, mais do que palavras ditas, Deus, em nome do Senhor, eu quero, Deus, nessa hora, pedir para que o Teu Espírito Santo, através da palavra ministrada, que Ele possa estar procurando, Deus, um coração, onde Ele possa entrar, onde Ele possa reinar, onde Ele possa, Deus, fazer a Tua obra. Deus poderoso, Deus bendito. Se não, Deus, tudo aquilo que fizermos, Deus, será vazio, Deus, se a Tua presença, Deus, não for, se a Tua presença não for invocada, se o Senhor não for convidado, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Deus, a Ti, crendo, Deus, agradecendo, Deus, sabendo que o Senhor vai, Deus, fazer infinitamente mais, e tem, Deus, coisas maiores para as nossas vidas, Deus, quando nós cremos em Ti, quando nós não desviamos o nosso olhar para lado algum, mas somente olhando para o autor e consumador da nossa fé. Nos alimenta, Deus, nessa noite, assim, Deus, como Moisés foi alimentado, assim como o Senhor foi alimentado durante 40 dias e 40 noites, nos alimenta, Deus, na Tua presença, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Amado, você pode se assentar. Você que tem o teu lugar, você pode se assentar. Um dia eu vou falar assim: você que tem seu lugar, você que não tem, pode ficar de pé mesmo, pode sentar lá atrás no corredor, pode sentar também. Mas, irmãos, a palavra do Senhor nos diz a respeito de algo maravilhoso, onde o Senhor, Ele fala aqui, é claro, aqui direcionado para 7 igrejas da Ásia Menor, o Senhor mandando um recado para a liderança, para aquelas pessoas que estão lá na direção do trabalho, da obra de Deus.
É interessante que primeiro, antes de se tratar com a igreja, o Senhor trata com a liderança. Isso é interessante, é muito curioso isso. E para que a liderança possa estar transmitindo esse recado para as ovelhas, transmitindo esse recado para aqueles que são liderados. Mas, amado, algo interessante que nós vemos na igreja de Éfeso, só quero usar esse texto como base, mas é algo interessante que nós vemos quando nós olhamos para a igreja de Éfeso, querido, é a hospitalidade. É o amor que eles tinham quando eles se achegaram a Jesus, quando Jesus foi apresentado a eles, a maneira com que eles faziam a obra, querido, uma maneira zelosa, um carinho, um amor por aquilo que eles receberam, como que vindo diretamente de Deus para eles. Eles amavam a obra de Deus. Eles amavam, querido, a palavra de Deus. Eles tinham um apego muito grande àquilo que Deus havia dado para eles. Eles olhavam, querido, essa palavra e viam isso, querido, como algo precioso. Assim como diz o Salmo de número 119, o próprio salmista dizendo: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Assim também, querido, a igreja que estava em Éfeso guardava a palavra que era ministrada sobre a vida deles, que viviam para Deus e viviam olhando para Jesus. É interessante, querido, que nós olhamos e vemos um diferencial muito grande se nós formos fazer um paralelo com a igreja primitiva e com a igreja moderna, com a igreja dos nossos dias, amado. Algo muito interessante. Porque até mesmo quando nós pegamos o livro de Atos e nós estudamos o livro de Atos alguns meses atrás, porque era o nosso assunto nas terças-feiras, quando o Espírito Santo colaborava com a igreja, o Espírito Santo mesmo cuidava daqueles que estavam ali envolvidos com a obra. É claro, porque eles viviam e eles se entregaram de corpo e alma para aquilo que Deus havia dado a eles, querido. E o Espírito Santo estava ali cuidando, querido, assim como disse o Senhor Jesus, como uma galinha cuida dos seus pintinhos e protege até mesmo com a sua própria vida. Estava ali o Espírito Santo abrigando a igreja, abrigando os povos, abrigando ali os chamados cristãos da época. E, querido, mas o tempo se passou para a igreja de Éfeso também, amado. E algumas coisas eles acabaram se esquecendo porque ficou para trás. E a igreja vai crescendo e as pessoas vão se achegando e algumas coisas elas vão se perdendo com o tempo, amado. E Jesus, ele disse, por amor à igreja de Éfeso e por amor à igreja que as mensagens, os recados foram mandados, exatamente por amor, porque a própria palavra do Senhor diz que o Senhor repreende, ele chama a atenção do filho que ele ama. Amém, querido? O grande problema, querido, na vida do cristão é quando nós não ouvimos mais a voz de Deus, é quando nós não ouvimos mais ou quando nós pararmos de ouvir o Senhor chamar a nossa atenção para nós andarmos no caminho. É porque o tempo para nós já se passou, querido. E quando o tempo se passa, o favor de Deus também, querido, é interessante que as misericórdias, embora elas se renovem a cada manhã, há um tempo determinado para todas as coisas, querido. Há um tempo até mesmo no ministério, quando o Senhor ele chama, amado, se nós dissemos sim ou não, o tempo passa para cada um de nós, querido. Até mesmo lá na frente, se nós formos assumir algo de Deus, o tratamento de Deus é diferente. As primeiras obras, querido, são sempre diferentes. O primeiro tratamento de Deus, no tempo de Deus, é sempre diferente, querido. Então, assim como diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, querido, quando ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Esteja com o teu coração sempre malhado, sempre sensível, sempre receptível à voz de Deus, à palavra de Deus para a tua vida. Amém, amado? Querido, mas algo assim bem interessante, muito curioso, é que quando o Senhor ele fala a respeito desse assunto, querido, ele nos diz, ele nos alerta a respeito da confiança nele. Por quê, querido? Porque a igreja de Éfeso, ela estava vivendo sim uma época diferenciada na vida. É interessante e bem curioso que na época também se existia muitos falsos apóstolos, muitos falsos profetas. E assim como também o apóstolo Paulo foi um fundador da igreja de Éfeso, mas também, querido, ele levantou aquela igreja, ele colocou um representante naquela igreja, ele colocou alguém ali para estar ministrando, obreiros, e até mesmo para estar ali conduzindo aquela obra, amado. Mas assim como a verdade ela é lançada, querido, o engano também ele é lançado. Você que conhece a palavra do Senhor, eu creio que você conhece do que está escrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, onde fala também a respeito da parábola do trigo e do joio. Os filhos de Deus, os filhos do reino, eles lançam o trigo, eles lançam a boa semente, mas o joio também é lançado, querido.
O joio da parte do maligno é lançado. É interessante que o joio nós podemos comparar com má influência. Má influência que tem muitas vezes, querido, tirado muitos cristãos da presença do Senhor. Tem desviado, querido, muitos olhares da presença do Senhor. Pessoas que olham atentamente para Jesus, daqui a pouco estão olhando para outro lado. Eu estava até comentando com alguém hoje, e isso é um perigo, querido. Porque muitas pessoas acham que tudo que se fala de Deus, na verdade, é de Deus, e isso não é, querido. Muitas coisas se falam a respeito de Deus, mas nem tudo é de Deus. Para eu saber exatamente, querido, se uma árvore ela produz fruto bom, eu tenho que chegar perto dessa árvore e eu tenho que pegar o fruto dessa árvore, eu tenho que comer, querido, para saber se presta ou não. Se não presta, eu tenho que jogar fora, desprezar aquela árvore, porque ela não serve para nada. Mas se o fruto é bom, eu preciso me alimentar, porque eu sei que através dela eu vou ter vida, eu vou ter sustento para mim, querido. Amém, amada? Alguns dias atrás, alguém estava comentando a respeito. Eu até estranhei, né? Minha esposa comentou a respeito disso, né? A gente sempre fica de olho, sempre ouve algumas coisas. Mas algumas coisas também, algumas pessoas evitam de comentar com a gente assim, porque sabe a resposta talvez, então às vezes comenta com ela, né? É mais doce, é mais branca. Mas eu também sou chato, mas sou. Mas então, querida, alguém comentou assim com ela a respeito de um falso profeta, eu já chamo assim, que está na mídia já faz um tempo, também sumidinho por aí, mas de vez em quando ele vem fazer suas conferências por aí. Alguém disse assim, puxa, olha só, tal pessoa, ela está admirando fulano de tal e tem achado isso interessante e tem visto muito de um tempo para cá. Eu falei assim, velho, eu tenho medo dessas coisas. Falou assim, por quê? Eu falei, porque a partir do momento que você começa a admirar um falso profeta, você começa a atrair algo para a tua vida também. Porque nele está o espírito de mentira, o espírito de engano, e pode ser influenciado alguém que está vendo isso, e principalmente que é atraído por aquilo que está diante dos olhos. Daqui a alguns dias, em algumas dessas terças-feiras, a gente vai falar sobre Ben-Hinn, né? Que é um falso profeta, deixa eu alertar para você. E algumas pessoas têm até lido alguns livros do Ben-Hinn. O mais conhecido, se eu não me engano, é Bom Dia Espírito Santo e Bem-vindo, ou seja, Bem-vindo Espírito Santo. Um dos livros bem conhecidos dele. Mas é um falso profeta. Não se deixe enganar, querido, por aquilo que está diante de você. E os auxiliares dele até mesmo não são simplesmente auxiliares, mas são os próprios seguranças dele. São uns 2 por 2. É um irmãozão em cima do outro. Esse tamanho de segurança, né? Na verdade, não são obreiros simplesmente, são seguranças, né? E eu falei para minha esposa, infelizmente nos últimos dias, muitos apostatarão da fé, infelizmente muitos nos últimos dias terão comichão em ouvir o verdadeiro evangelho, a sã doutrina, e muitos correrão para essas coisas, muitos correrão para esses lados, porque parece ser agradável. Interessante, querido, que o apóstolo Paulo ele encontrou dificuldade na pregação do evangelho aqui na igreja de Corinto. Eu tenho aberto 2 Coríntios no capítulo de número 1, eu tenho aberto. É interessante que o apóstolo Paulo ele encontrou dificuldade, querido, de anunciar o evangelho na igreja de Corinto. Aqui também no capítulo 11 de 2 aos Coríntios, onde fala a respeito exatamente disso, eu vou dizer algo para você, onde está escrito no capítulo 11 também, verso de número 1, tomara que suportasses um pouco na tua loucura, suportai-o, porém ainda, porque estou zeloso de vós e com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem. O que o apóstolo Paulo está querendo aqui resumindo? Deixa eu terminar de ler o versículo. Para um marido a saber Cristo. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, querido? Que ele estava com um zelo muito grande pela igreja de Corinto, por aqueles que estavam lá, por aquelas famílias também que estavam lá, aqueles obreiros, aquelas pessoas todas que estavam ali. E o apóstolo Paulo disse, olha, eu tenho um zelo por vocês. Eu tenho um zelo por vocês. A minha intenção é entregar vocês como uma virgem para o noivo de vocês, para o marido de vocês, para Jesus. Uma virgem, querido, aquela que não se contamina. Aquela, querido, que não adora bezerros de ouro, amado. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando nós falamos em bezerro de ouro, nós falamos em prazer também, nós falamos em ídolos. Nós falamos, querido, tanto no pau, no barro, na pedra, no gesso, naquelas coisas todas, como também naquilo que nós colocamos na frente de Deus e nós amamos mais do que a Deus. Então, querido, o apóstolo Paulo disse assim, eu quero entregar vocês como uma virgem, como alguém que não é contaminado, alguém sem mancha, sem mácula, sem ruga. Eu quero entregar vocês dessa maneira diante do Pai, diante de Deus. Porque uma adúltera, querido, ela não vai casar com esse noivo, porque esse noivo ele é puro, ele é santo, amado.
Porque no mundo em que nós vivemos, querido, existe a contaminação. Depois que se passou por tantos aí, né, na vida de namorados, depois que passou tanto pela mão de tantos por aí, a pessoa, acho que eu vou casar, já fiz tudo que tinha que fazer na minha vida, agora eu vou casar. Mas já está todo contaminado, querido. Mas no mundo espiritual não tem casamento com contaminação, amém, amado? No mundo espiritual nós precisamos ser puros para nós nos casarmos com o Senhor. Então, querido, olha só que maravilhoso. E ele diz que a intenção dele é apresentar, querido, como uma virgem. Você pode pensar assim, mas o apóstolo Paulo apresentar? Quem é ele para apresentar? Não sei se você sabe, amado, mas cada líder espiritual, cada pastor vai ter que se apresentar o próprio rebanho diante de Deus. Vai ter que apresentar. E vai ter que dar conta daqueles que se perderam. Você percebe a preocupação quando alguém se perde? Porque a pessoa vai ter que dar conta. Você vai, quanto vale isso? Bom, a Bíblia diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então dá para ficar umas noites assim, sem dormir. Então, ele disse assim, olha, eu quero apresentar vocês, o desejo do meu coração é apresentar vocês a Cristo, apresentar vocês ao Senhor, ao marido de vocês, ao noivo de vocês. Mas olha só, mas temo que, versículo de número 3, mas temo que, assim como a serpente ela enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam alguns de sorte, ou de alguma sorte, ou alguns de vocês, corrompidos nos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Ou seja, eu temo que um dia algum de vocês venham se perder. Eu temo que um dia algum de vocês, e quando querido que alguém se perde, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu colocar alguns pontos aqui, amado. Quando nós ouvimos, querido, outras palavras, quando nós ouvimos um outro evangelho, qual não é outro senão um evangelho distorcido ou deturpado, como está escrito em Gálatas capítulo 1, a partir do verso de número 8. A pessoa ela se engana, ela se encanta totalmente com aquilo que é, deixa eu falar uma coisa para você, amado, principalmente nos nossos dias, é mais fácil, querido, a pessoa se enganar com aquilo que é errado, ou se encantar com aquilo que é errado, do que com aquilo que é verdadeiro. Sabe, amado? Porque o verdadeiro muitas vezes ele vem simples. O verdadeiro muitas vezes, querido, ele vem lá na manjedoura, ele vem na simplicidade, ele vive com as pessoas simples. Ele está sempre diante do povo, sempre diante das pessoas, então as pessoas conhecem o fruto dele, mas infelizmente muitas vezes aquilo que é verdadeiro não é valorizado, amado. Às vezes o marido, querido, que é verdadeiro não é valorizado dentro de casa. Às vezes, querido, a esposa que é verdadeira não é valorizada dentro de casa, amado. Às vezes o filho, quando ele é verdadeiro, ele quer ter uma vida com Deus. Às vezes ele não é valorizado dentro de casa. Às vezes os princípios eles são jogados pelo ralo, eles vão indo embora, amado. Mas eu quero dizer para você, aquilo que é verdadeiro, ele pode não ser valorizado, querido, mas ele permanece, assim como Deus é permanente. Amém, amado? As pessoas podem calar muitas coisas, querido, mas a boca do profeta, a voz dele continua ecoando, como a voz de João Batista, quando o pescoço dele saiu da sua cabeça. Para os homens, o assunto se encerrou, mas de maneira nenhuma, querido, a voz daquele que clama no deserto continua ecoando nos nossos corações até o dia de hoje. Amém, amado? Graças a Deus. E, querido, e ele disse assim, olha, para que não seja enganado, querido, para que muitos não sejam enganados, como Eva também foi enganada. Não foi Adão, querido, enganado no jardim do Éden. Eva foi enganada. Adão simplesmente tomou do fruto sem perceber e acabou comendo, mas Eva foi enganada. Adão não, querido, porque o homem ele é mais insensível, querido, às coisas. Eu creio que se Adão tivesse lá aquela coisa falando lá, ele ia falar, mas parece, ó. Quem disse que você tem que falar? Oh, Deus não disse isso, sabe? Deus disse tal coisa. Mas não, querido. A serpente achou de conversar com a mulher, achou de conversar com a serpente. A palavra do Senhor diz que na multidão de palavras é que surgem as transgressões. Né? Quanto mais nós falamos, querido, mais nós estamos sujeitos a errar. Por outro lado, a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que até o tolo, quando ele fica calado, ele se passa por sábio. Às vezes é necessário nós ficarmos calados, às vezes é necessário nós ignorarmos, querido, aquilo que o mundo tem dito, querido, e nós nos calarmos para que nós não sejamos tolo, assim como o mundo, querido, e assim como o mundo, ele tem alcançado tudo isso, alcançado esse galardão da justiça. Mas eu quero, querido, ler um trecho para você do que está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 7, já estaremos encerrando. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 7, irmão.
onde está escrito assim, na palavra do Senhor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, no verso 7, está escrito assim, olha só. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que como sois participantes das aflições, assim sereis também na consolação. Ou seja, o que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Assim como vocês são participantes nas aflições, ou seja, deixa eu falar uma coisa para você. Se nós não somos participantes das aflições de Cristo, por estarmos andando em um caminho estreito, nós possivelmente não seremos também, querido, ou nós não participaremos também daquilo que Cristo tem para entregar para cada cristão, para cada filho, para cada servo. A palavra do Senhor diz no livro de Atos, amado, que é necessário que nós venhamos a passar por muitas aflições, muitas tribulações, para nós entrarmos no reino de Deus, amado. Muitas aflições. Sabe que é muitas aflições? A aflição já é demais. O apóstolo Paulo fala a respeito de muitas aflições. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas ele disse também, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Significa que Jesus também nos daria força, nos daria condição, nos daria estratégia, nos daria unção, nos daria revestimento, nos daria capacidade, condição para também vencer, querido, esse mundo perverso, esse mundo maligno, esse mundo que só tem a contaminar, querido, a noiva do Cordeiro. Só tem a contaminar, amado, com palavras que não vêm de Deus, com músicas que não vêm de Deus, querido, com influências que não vêm do Senhor. Sabe, amado? Eu estava ouvindo algo essa semana, eu achei que nunca fosse fazer um negócio desse, mas eu estou orando a Deus e falei, Senhor. É interessante que nós vemos muitas coisas, amado. 7 passos para isso, toma essa chavinha, você vai ser vitorioso, você vai ser abençoado, você vai alcançar tal coisa, as portas vão se abrir. Eu estava conversando, a gente conversa com os pastores amigos, nossa, mano, tem coisas que eu prefiro nem conversar muito, porque assim a gente acha desagradável e acaba vendo a pessoa com outros olhos. Mas esses dias eu estava conversando, achei que as coisas tinham mudado, estava conversando com um pastor amigo meu e ele falou, e a igreja lá como é que está? Eu falei, rapaz, a gente está andando pela fé, a gente está caminhando, né? Bênção em bênção, de glória em glória, de vitória em vitória, glorificando e, sabe, está caminhando. E eu falei, e você? Ele falou, nós estamos com um trabalho fera. Eu falei, trabalho fera? Tem alguma coisa de fera lá dentro? Não, trabalho legal, jóia. Eu falei, mas o que é que vocês estão fazendo? Olha, pegou minha chave e falou, você está vendo essa chave aqui? Você está vendo que essa chave pode abrir qualquer porta? Eu falei, não pode, rapaz, você só abre a porta da minha casa. Não, essa chave aqui pode abrir qualquer porta. Então, tem um negócio assim diferente lá e... A pessoa pega aquela chave que ela não está usando e através daquela chave lá a gente usa, a gente consagra, a gente apresenta diante do altar de Deus e eu troco de chave com a pessoa e ela pega uma outra chave, a chave mestra lá, e aquela chave vai abrir todas as portas que estão na frente, estão fechadas diante da pessoa. Eu quase peguei uma chave daquela. Eu falei, rapaz, pode me dar um negócio desse aí, eu tenho uns negócios aí para fazer, me dá uns negócios aí. E depois eu falei, rapaz, mas esse negócio funciona? Ele falou, então, aí o povo vai se envolvendo e tal. Eu falei, irmão, mas tem coisa errada aí não? Tem uns negócios estranhos aí. Sabe, amado? Nós estamos pensando em fazer a campanha do arrependimento. 7 domingos, querido, de arrependimento para nós com a intenção de quebrantarmos o coração de Deus. O que você acha? Você está disposto a isso, amado? Você pode pensar assim, pastor, então é só certo, depois pode parar. Não, querido, o quebrantamento ele tem que continuar. Mas nós queremos estar fazendo essa campanha de arrependimento 7 semanas, buscando em jejum no domingo. Quero ver se nem engole saliva. Que nem o árabe. Juntou saliva, desculpa, mano. Eu trabalhei com você pode achar uma coisa nojenta, mas deixa eu abrir um parênteses aqui para o espaço nojo. Trabalhei junto com o japonês. O japonês ele tem uns negócios, umas culturas assim meio diferentes. E ele fazendo os comentários de outros, ele falou assim que tem uns negócios assim de... O fumante tem lá, né? Como é que é o nome daquele negócio que vai cigarro do fumante? Como é que é o nome? Cinzeiro, né? Tem que ficar lá o cinzeiro do fumante. No japonês ele tem escarradeira. Você já chegou, você já conheceu um pouco da cultura japonesa? Ele tem uma escarradeira. Eu na tolice minha, eu perguntei, para que escarradeira? Na minha tolice, no meu excesso de ignorância, eu perguntei simplicidade, mas para que escarradeira esse negócio aí? Eu falei, então, o japonês ele é assim meio, sabe, então ele não gosta nem de engolir nada, ele joga fora assim na escarradeira.
Eu falei assim, mas cada um tem a tua, não? Ele falou, não, tem uma grande assim que fica lá na sala, a pessoa chega e já faz o que tem que fazer, um faz, outro faz também. Eu falei, mas rapaz, mas escarradeiro ele é. Eu falei, puxa, que estranho, né? Então escarradeiro aqui, se você quiser aí, ó, os diáconos vão passar, você levanta a mão, o diácono, ó, você faz esse carro, hein? Então, amado, você vê umas coisas assim desse tipo. Mas, amado, voltando aqui para a palavra do Senhor, amado, com essas culturas assim bem estranhas. Mas o apóstolo Paulo, querido, ele disse, olha, para que ninguém, nessa caminhada, para que ninguém se perca, para que nós tenhamos uma esperança. E eu tenho algo a respeito de você. Eu tenho algo, como que ele diz assim, eu deposito fé em vocês. E vocês também, se vocês participarem das aflições de Cristo, olha só, vocês vão participar também da recompensa de Cristo, ou seja, aqueles que sofrem, querido, a ofensa da cruz de Cristo e pelo Evangelho de Cristo Jesus, também, querido, eles experimentarão, querido, o consolo da cruz, o consolo de Jesus. Sabe, querido? Aí você pensa assim, pastor, mas tem que suportar? Tem que suportar, irmãos. Nós somos, queridos, chamados novas criaturas. Ele continua dizendo assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação ou as tribulações que nos sobreveio, ou que estão por sobrevir, ou que estão vindo sobre nós. Não quero ignorar esse tipo de coisa. Não quero deixar de lado esses agravos, mais do que podíamos suportar até mesmo. De tal maneira que até a vida desesperamos. Ou seja, ele disse assim, eu estou disposto a entregar até minha própria vida por causa do Evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para você, querido. Você está disposto a entregar a tua vida pelo Evangelho? Você está disposto a entregar, querido, a tua vida, querido, pela causa de Cristo? Eu sei que o amor teu, querido, te trouxe da tua casa aqui, amado, em um domingo como esse, onde muitos colocaram um desejo no coração de estar nos seus lares, talvez estar até mesmo com as suas famílias. Mas o amor que você sente pelo Senhor te trouxe aqui, querido, até essa noite. O passo, querido, para nós pegarmos a nossa cruz é esse. Nós nos desgrudarmos da nossa casa, nós nos desgrudarmos, amado, do nosso lar, lá da nossa moradia. Porque a nossa moradia, querido, não pode ser o nosso Deus, não pode ser, querido, a nossa fortaleza, mano. Eu não posso dizer assim, Senhor, a minha casa é um lugar maravilhoso, mas não pode existir, querido, nenhum lugar mais maravilhoso que é o lugar onde nós buscamos a presença do Deus vivo, a presença do Deus Todo-Poderoso, amado. Onde, querido, nós tivermos liberdade e oportunidade para buscar o nome do Senhor, lá deve ser um lugar precioso para cada um de nós. Aquele lugar deve ser visto como algo, querido, diferenciado, um lugar como que algo valorizado para que nós venhamos a atrair a presença de Deus, amado, para cada um de nós. Ele continua dizendo, e que nos sobreveio na Ásia, as tribulações, as aflições que o apóstolo Paulo passou, e que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, ou seja, de tal maneira que eles ficaram atribulados mesmo e talvez até mesmo quase perdendo as esperanças. Mas olha só, mas já em vós mesmos tínhamos sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos e que nos livrou. Amém, querido? Deus tem te livrado? Deus tem te guardado? Deus tem estado com você? Deus tem colocado anjos ao seu redor, guardando você, livrando você de todo mal. Deus tem feito isso? Querido, livrando de tão grande morte, querido, que Ele livra, amado. E o Senhor faz isso, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Ou seja, se confiarmos sempre nele. Sempre quando nós confiarmos no Senhor Jesus. Sempre quando nós confiarmos no Senhor nosso Deus. O Senhor, Ele há de nos livrar, o Senhor há de nos guardar. Mas o que é confiar? Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Difícil coisa é confiar. E é por isso que quando nós chegamos do mundo lá fora, nós nos achegamos à presença de Deus, nós lá fora, amados, já fomos decepcionados, já fomos traídos, já zombaram de nós, já até mesmo as pessoas, sabe aquele amigo mais chegado que o irmão, talvez já traiu você lá fora, e você, às vezes a pessoa chega na presença do Senhor totalmente desiludida, é muito difícil confiar em qualquer coisa, e a pessoa chega na presença do Senhor,
Mas eu quero dizer algo para você, querido. Se há entrega, querido, se você realmente entrega a tua vida diante do Senhor, se você realmente, querido, põe teu coração, se você põe, querido, a tua fé, a tua esperança somente no Senhor, eu quero dizer para você que o Senhor é aquele que cura as feridas da alma. Amém, querido? Para que você possa confiar, para que você possa crer, querido, que o Senhor Jesus é diferente de todo o engano que existe no mundo lá fora. E que no Senhor Jesus nós podemos confiar na vida e também na morte. No Senhor Jesus nós podemos confiar durante a nossa caminhada, querido. Só porque na vida e na morte? Porque na vida você pode confiar no Senhor Jesus, porque Ele nos se coloca como amigo e Ele diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Ou seja, você obedece, Ele passa a ser teu amigo. No momento da vida, querido, você pode confiar no Senhor Jesus, nas suas orações. Quando você confessar os seus pecados diante dEle, você pode confiar nele. 1 João capítulo 2, verso 1, está escrito que Ele se coloca como advogado. E também que no momento mais difícil, ou no momento, vamos chamar assim, mais crucial da nossa existência, mano, que é o momento da nossa morte, nós podemos continuar confiando no Senhor. Nós podemos continuar confiando no nosso Deus. Porque na vida, algumas coisas nós podemos consertar. Mas a partir do momento que nós fecharmos os nossos olhos, o que foi consertado foi, o que não foi, infelizmente, vai ser exposto. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos de um Deus para adorar e nós temos. Nós precisamos de um advogado para advogar a nossa causa e nós temos. Nós precisamos de um consolador, querido, para nos consolar nas horas difíceis da nossa vida e nós temos. Nós precisamos de um ajudador, amado, para nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta da nossa vida, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa estar conosco. Porque os amigos não podem estar em todos os momentos conosco. Porque a esposa, algumas coisas, ela não entende, amado. Tem coisa que você consegue falar, você consegue resolver, mas tem coisa que a esposa ela não entende, amado. Então tem conversas, querido, que elas são diretamente ao Senhor e diretamente para o Senhor, porque é Ele que com certeza vai nos ajudar, é Ele que com certeza vai estar ali, querido, com as mãos estendidas para cada um de nós. Existem confissões, amado, que o ser humano ele nunca vai entender. Talvez se você falar a respeito de uma fraqueza para o teu marido, para a tua esposa, para o teu filho, para a tua filha, a pessoa vai se escandalizar de você de uma forma e vai falar para você: o quê? Você está de brincadeira comigo? Você safado, você, sabe? Vai falar um monte para você. Mas eu quero falar para você de um Deus querido que não se envergonha de cada um de nós, de um Deus perdoador, de um Deus que está sempre conosco, de um Deus presente, de um Emmanuel, nas horas mais difíceis da tua vida, nas horas mais fáceis da tua vida, querido, nas horas que você consegue controlar com a habilidade que Deus te deu, o entendimento que Deus te deu, você vai bem. Mas em momentos da nossa vida nós vamos nos colocar em encruzilhadas que, se nós não tivermos o Senhor realmente conosco, nós vamos ser falidos, nós seremos derrotados pelo nosso inimigo. E o Senhor nos chama para a comunhão exatamente para isso, para que nós venhamos a suportar os dias maus que sobrevêm em cada um de nós, que bate na porta do nosso coração e Ele diz: olha, estou chegando e vou entrar. E Ele entra, amado. Se estivermos preparados, vamos suportar. Se não estivermos preparados, nós vamos retroceder. E a palavra do Senhor diz que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, mas o Senhor tem prazer naqueles que avançam, naqueles que olham para frente, no autor e consumador da nossa fé. Amém, querido? Nós não precisamos, amado, esconder, nós não precisamos, amado, guardar nada, nem querer nada que não é nosso, amado. Para viver uma vida, amado, nesse mundo, nós só precisamos daquilo que Deus nos dá, daquilo que vem de Deus. E é por isso que nós oramos a Deus para preparar todas as coisas. As pessoas do mundo usam os benefícios desse mundo para ser vencedores, entre aspas, no mundo em que vivem. Nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos de Jesus na nossa vida. Nós precisamos de Jesus em nosso coração. Nós precisamos de vida transformada no altar e na presença do Pai, amado. Cada um busca, querido, aquilo que é teu. Você, querido, sendo um cidadão de Nova Jerusalém, um cidadão espiritual,
sabe? Alguém que não mora nesse mundo, alguém que simplesmente está por um período de tempo nesse mundo, mas alguém que tem uma pátria celestial, querido, você simplesmente vai viver, querido, buscando aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas eu deixo dizer para você, as pessoas que elas são do mundo, elas buscam exatamente aquilo que é do mundo, porque o próprio Deus dela, querido, está nesse mundo. Então é automático, se você é de Deus, você busca do Senhor Deus. Se a pessoa é do mundo, ela busca exatamente as coisas que são do mundo, e ela sente prazer nisso, amado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Não tem prazer maior, amado. Não tem prazer maior, amado. De que quando vai chegando, eu sempre comento isso com os irmãos. Vai chegando ali 7h30, vai chegando 8 horas, vai chegando 8h10, 8h15, sabe? A gente começa a louvar a Deus, no culto de oração, a gente começa a buscar a presença do Senhor. A gente começa a falar com esse Deus. A gente começa a se entregar naquele momento, aquela busca, aquela entrega, sabe, diante do Senhor, querido. Vou falar uma coisa para você, amado. Não existe nada mais precioso, sabe o que, na vida do ser humano, do que a comunhão com o seu Criador. Não existe nada mais precioso. Porque o ser humano, ele busca uma comunhão. Quando ele não tem Deus, ele se apega com aquilo que ele tem. E com aquilo que normalmente é natural dele. Ou seja, aquele que é de Deus, como Jesus mesmo disse, ele dá crédito para aquilo que é de Deus. Você tem dado crédito para as coisas de Deus? Você tem dado crédito para as coisas do teu Senhor, para as coisas do teu Criador? Mas o apóstolo Paulo continua falando assim, queridos, já estamos terminando, continua falando assim, no versículo de número 10, versículo de número 11, ajudando-nos também em vós, ajudando também vós com orações por nós, ou seja, orem vocês por nós, para que, pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, e por muitos também sejam dado graças a vosso respeito. Ou seja, você sabe o que sustenta a vida do cristão? Você sabe o que sustenta a nossa vida? São as nossas orações. E as orações que as pessoas elas fazem por cada um de nós. E sabe por que nós temos nosso culto de segunda-feira? Não é porque a gente não tinha nada para fazer em casa. E como tem bastante coisa que tem para fazer em casa. Não é porque não tinha nada para fazer em casa. É porque nós precisamos permanecer de pé, querido. Nós precisamos continuar firmes na presença do Senhor. Sabe, amado? Nós precisamos deixar aquele evangelho da carne, amado, e abraçar o evangelho do Espírito. Aquele evangelho que, sabe, que satisfaz simplesmente o nosso ego. Enquanto a nossa alma continua faminta, continua sedenta por algo, amado. Sabe, querido? Hoje em dia os cultos são cada vez mais rápidos. Estava conversando com alguém esses dias, um outro pastor amigo meu. O culto lá começa tal e termina tal. Eu falei, puxa, que rapidinho. Eu falei, então, vai passando o tempo, né? Modernidade, o povo gosta. Culto cada vez mais rápido. Por causa das correrias da vida. Desde que horas vocês estão aqui na igreja? Desde 5 horas os irmãos estão aqui pagando o preço para os ensaios da igreja e para o evento lá na sede. Desde 5 horas. Um tempinho bom, né? Mas os cultos, queridos, às vezes são cada vez mais rápidos. Pastor, você não vai terminar logo não, pastor? Tem um negócio para fazer em casa. E às vezes quando acaba o culto, amado, o sujeito nada. Ele deita na poltrona e pá! A alma, pá! Deita na poltrona do papai, né? E pá! Pezinho para frente, corpinho ali. Agora é só amanhã. Sabe, querido? Enquanto a nossa alma clama por Deus, enquanto dentro de nós sabemos que existe um vazio muito grande, buscando o Evangelho, querendo buscar mais de Deus, querendo saber mais de Deus, querendo, querido, ser mais cheio das coisas do Senhor. Assim, querido, como daqui a pouco você vai sair daqui, você vai chegar na sua casa, você vai pegar um prato maravilhoso ali com alimento, você vai comer. Assim, querido, também é a nossa alma, é o nosso espírito. Precisa do alimento, querido, espiritual, para que não pereça, mas para que permaneça em vida, amado. Para que permaneça em vida. Nossa, mas eu estou bem. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. Lá no livro do profeta Jeremias,
Eu estava até comentando a respeito desse assunto com os irmãos lá no Retiro de São João. O Senhor disse assim, porque o povo começou a confiar nas suas próprias habilidades, nas suas armas de guerra, começou a confiar naquilo que eles tinham, começou a confiar no seu estado, começou a confiar, querido, na sua sustentação, no seu comodismo. O povo ficou ali e não avançou para a presença do Senhor, mas ficou ali naquilo que eles tinham, naquilo que eles eram. O Senhor disse: maldito o homem que confia no homem e faz ali o seu braço, a carne, força do seu braço, ele coloca aquilo até mesmo como um Deus, porque ele confia naquilo, ele confia em si mesmo. E quando nós confiamos em nós mesmos, é como se nós nos colocássemos na própria condição de Deus, porque Deus nos chama assim para confiar nele. Deus disse: maldito. Não é abençoado um homem assim. Não é um conselho que vem de Deus. Mas o Senhor nos chama, querido, para nos momentos de aflições da nossa vida, da nossa família, nas dificuldades que muito nos assolam, sabe, amado? Nesse tempo que está muito breve, enquanto muitos fracos, doentes e muitos que dormem, mas o tempo não para, nesse tempo que está muito breve, onde o Senhor Jesus está por vir para vir buscar a sua igreja, ainda tem gente que dorme, os fracos e muitos que estão doentes na fé. É como se na época, em Gileade, quando se tinha aquele bálsamo precioso que curava as feridas, enfim, que sarava, é como se naquela época as pessoas estivessem lá e estivessem doentes. Porque as pessoas, naquela época existia um grupo de pessoas que estavam doentes porque confiavam mais no bálsamo do que no próprio Deus. E Deus até pergunta: mas cadê o bálsamo? Não há bálsamo de Gileade? Por que vocês não vão lá para o bálsamo de Gileade? O bálsamo vai curar vocês. Valorizaram o bálsamo, esqueceram de Deus. Nós vivemos em um tempo, irmãos, nós vivemos em um tempo muito perigoso, em que muitos apostatarão da fé. Significa mudarão sua fé, retrocederão, não vão se apegar mais ao Evangelho da salvação. Mas isso vai ser como um comichão dos ouvidos, vai irritar, sabe, o Evangelho da salvação. Muitos vão se apegar naquilo que diz assim: olha, sobe no altar, passa pelo altar aqui, a tua vida vai ser próspera. Dá uma voltinha aqui no altar, recebe um passe aqui, a tua vida vai ser próspera. Passe é bom, tua vida vai ser próspera, sabe? Passa debaixo dessa tenda, que Deus vai fazer coisas maravilhosas na tua vida. Sabe que, enquanto muitos creem nisso, irmão, eu não sei se vão perder a simpatia por mim, mas eu fui convidado para pregar lá no sábado, lá na sede. Eu acho que é a última vez que o esposo vai chamar eu. Seminário de homens, tem um monte de pastor, né? Eu acho que deve ser a última vez. Porque eu não queria. Ele falou assim: pastor, você prega lá tal dia? Eu não respondi. Eu olhei para um, olhei para outro, olhei para outro. Aí no final ele falou assim: então, hoje, e aí, vai ou não vai? Eu falei: vou. Acho que eu não quero, mas eu vou. Evangelho, querido, micro-ondas. Você pega, coloca ali, tua oração perto, 30 segundos, sua bênção, toma, leva embora. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu me sinto tão longe dos irmãos, eu gosto de ficar perto. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A gente vive no Evangelho dos últimos dias. Não é adventista, não, é o Evangelho dos últimos dias. Sabe, irmãos? É que isso vai acontecer mesmo. Jesus disse certa vez: quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra. E claro que ele fala isso lá para o tempo da tribulação e também para os judeus. Porém, traga isso para a igreja. Eu estou falando para a igreja, irmãos. Igreja, Evangelho e salvação. Traga isso para a igreja. O nosso amor pelo Senhor diminui a cada dia. No começo, quando nós começamos a construir, amado, essa igreja tinha um exército. Todo dia de manhã. Para 15 pão, 1 quilo de mortadela.
Negócio de irmão, né? Colocar aqui os irmãos, fortalecer os irmãos para depois trabalhar. Hoje, pode sobrar. O apóstolo Paulo, certa vez, em determinado julgamento, olhou e não viu ninguém, ele disse: puxa, eu sozinho. Ele seguiu sozinho. Ele é um julgamento onde ele precisava passar. Onde é que está o nosso amor, Deus? Jesus deixou de nos abençoar? Eu acredito que não. Jesus deixou de dar fôlego de vida para nós? Eu também acredito que não. Jesus amaldiçoou nós? É claro que não. A mão do Senhor está estendida para cada um de nós. Isaías capítulo 59, versículo 22, fala a respeito disso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você sabe quando nós percebemos que algo esfria dentro de nós? Nós mesmos podemos analisar nossas vidas. Daqui a pouco nós vamos orar em favor disso. É quando as primeiras obras, como está escrito lá na igreja, para a igreja de Éfeso, em Apocalipse, quando as primeiras obras, elas começam a ficar para trás. Nós percebemos que dentro de nós algo se esfriou. Hoje parece que não vale mais a pena ser fiel a Jesus. Jesus me considera do mesmo jeito. É um engano muito grande, irmãos. É um engano muito grande. No mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, ou eu tenho vida e sou quente, sou avivado, eu busco de Deus, ou eu posso estar morno, o Senhor pode sentir ânsia de mim, como está escrito também, para uma das igrejas, e Ele pode vomitar a mim da boca dele. Vomitar-te da minha boca. Eu te mostro o que está escrito, te mostro para você ler junto comigo. Algumas coisas aconteceram, não vou nem levar para igrejas de fora, trazendo aqui para nós mesmos, falando de casa, algumas coisas aconteceram. Nós não oramos mais, temos tempo, ficamos em casa e não oramos ao Senhor, sabendo que nós precisamos de oração, buscar a presença do Senhor. Nós estamos aqui toda segunda-feira. Nós queremos ser um pregador, queremos ser um pastor, um evangelista, queremos ser tantas coisas, mas nós não vimos o culto de terça-feira, que é um culto de estudo. Nós não fazemos o curso de teologia, que é uma vez por mês. Em um sábado do mês. A gente acha bonito, acha legal, mas a hora que nós pagarmos o preço, a gente fala: puxa, é caro demais, é caro demais. Estará aqui desde 5 horas da tarde? É caro demais. Ai, que bonito, né? Estou cantando, que legal. É caro. É caro demais. Tudo que é caro tem por tendência a ser caro. O preço que nós vamos pagar para entrar no céu é muito caro, mas é maravilhoso e incomparável. Aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós custa caro. E de graça, no mundo espiritual, ninguém leva nada. É só o nome graça, mas nós precisamos pagar o preço. O que nós tínhamos que fazer de mais difícil, Jesus já fez. Agora compete a nós, se nós queremos ou não. A entrada no céu, quem determina que vai entrar ou não somos nós mesmos. Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Eu estava ali para subir no andame, eu postei a cabeça e falei assim: puxa, agora eu sou bom. Eu começar a dar aquelas cotas de subir essa escada. Aí o Senhor falou: dá um minuto, sabe o que? Não sei se você tem momentos com Deus, mas os melhores momentos que eu tenho com Deus é quando eu estou só com Ele. Mas o Senhor Jesus disse ao meu coração: o lugar mais difícil que alguém tinha para subir, já subiu, já fez. Coração. O lugar mais difícil que alguém tinha para ir para subir, Ele viu alguém especial dele. Precisamos buscar o Senhor para que Ele renove as nossas forças. Nós perecemos no caminho, não porque o Senhor não nos dá forças, mas porque nós não buscamos força e suprimento dEle. Então, nós perecemos na caminhada. Nós precisamos de Jesus. Nós necessitamos dEle. Nós necessitamos entregar as nossas vidas diante do Senhor, amado. Mas a nossa vida precisa continuar em Cristo. Não simplesmente entregar e tomar ela de volta, amado. De maneira nenhuma.
Mas a nossa vida precisa estar escondida em Cristo Jesus, para que no dia certo tudo isso seja descoberto, para que no dia certo nós sejamos, querido, apresentados diante do Senhor. A marca, querido, que existe na vida do cristão, o selo que existe na vida do cristão, que diz que ele não pertence a esse mundo, é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus. Há um selo em nós, querido. Há um selo em nós. O selo, amado, ele mostra. O selo, querido, ele mostra que aquilo que está ali, na verdade, não pertence mais a esse lugar, mas pertence a um outro lugar, pertence ao destinatário. Nós estamos destinados, querido. A partir do momento que entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos destinados a ir para o céu. Isso se chama predestinação. As pessoas que não querem Jesus, não querem saber do Evangelho, elas também estão predestinadas a ir para o inferno. É um destino adiantado que a própria pessoa toma isso para si. É como aquela que diz assim, pode ir para o céu da aberta, mas eu vou por aqui mesmo. Ela vai, eu respeito. Pastor, mas eu estou na igreja todos os cultos, eu sei. Mas as nossas atitudes, querido, muitas vezes elas não mudam. É interessante, querido. Estava até vendo algumas coisas, esses dias eu acho que hoje, não sei. Mas às vezes, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu abrir um parênteses para encerrar. Às vezes, amado, nós estamos vivendo uma vida que não agrada o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você. E já vamos louvar Deus para terminar. E é interessante que nós, às vezes, não queremos largar do pecado que está em nós, amado. Mas nós temos medo simplesmente da consequência dele. Mas o pecado é bom. E a pessoa fica enchendo a sua carne. O pecado para a pessoa está sendo bom para ela. Sabe? Mas é o que ela tem medo da consequência. Então ela fala assim, meu Deus, e agora? Um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Se coloque de pé em nome de Jesus. O Senhor Jesus anda procurando pessoas assim. Para dizer assim como diz Deus para Satanás. Tenho visto meu servo João. Deus ele quer dizer, querido, ao meu teu respeito, olha, tenho visto meu servo Paulo, tenho visto meu servo João, tenho visto meu servo Moisés, tenho visto meu servo Pedro. O Senhor quer testificar a respeito de nós, a respeito, querido, da igreja moderna. O Senhor ele pode testemunhar, testificar a respeito de nós. O Senhor pode fazer isso? Você dá liberdade para que o Senhor faça isso? Para que o Senhor olhe, querido, para você e fala, não, lá na terra eu tenho um adorador. Eu tenho pessoas que realmente buscam, que realmente me adoram em espírito e em verdade, se elas estando bem ou não, mas elas buscam a minha presença. Pessoas que queiram ser transformadas. Não pessoas que vivem 1 milhão de anos, mas a vida continua sempre a mesma. Mas pessoas que queiram ser transformadas pelo poder de Deus. A transformação ela existe, nós precisamos querer ela para cada um de nós, amado. A transformação ela existe. O Espírito Santo é perito, querido, em lapidar, em transformar, em reestruturar, querido, em moldar, em dar forma de Deus na vida da pessoa. O Espírito Santo é perito nisso. É o que ele mais gosta de fazer. Fazer com que a pessoa ela reflita e faça com que a glória de Deus resplandeça na vida da pessoa. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. E quando a nossa vida não é transformada, querido, nós não conseguimos dar frutos. E quantas vezes os frutos eles brotam em nós, o fruto é exatamente aquilo que nós somos. Se nós somos pessoas que não amamos a Deus, nós vamos produzir frutos que também não vão amar a Deus. Se nós somos frutos daqueles que oram de vez em quando, lê a Bíblia quando dá tempo, sabe? Lembra de Deus quando esquece, quando acontece alguma coisa, a pessoa fala, ai meu Deus, eu nem percebeu o que falou. Se nós somos assim, nós vamos gerar pessoas assim também. Se nós somos cheios de ódio, de contenda, de rancor, nós vamos gerar pessoas da mesma forma. Mas nós somos pessoas transformadas pelo poder de Deus. Nós também vamos gerar pessoas que serão transformadas em nome de Jesus. Se nós somos pessoas que são a luz desse mundo, nós também vamos gerar luz. Nós também vamos gerar pessoas que são labaredas.
pessoas que clareiam no meio das trevas, pessoas que são sal na terra e que dão um gosto diferente. Fecha os teus olhos em nome de Jesus, oremos ao Senhor. Fecha os teus olhos. Me examina, não olha para o teu irmão, não, olha para você. Não olha para mim, você olha para você. Examine-se, pois, o homem em si mesmo. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Deus poderoso, Deus grandioso, Deus bendito. Essa hora, Pai, nós apresentamos diante do Senhor a tua igreja, teu povo, Deus. Não é povo meu, é povo do Senhor. Não são ovelhas minhas, Pai, elas pertencem a Ti, ao Teu aprisco. Nós somos simplesmente guias espirituais, Pai, porque o Senhor é o supremo pastor. Elas estão aqui diante da Tua presença, pensando em Ti, Deus, mas olhando, Deus, para cada uma delas, Pai. Eu oro e intercedo, Deus, nessa noite por aqueles que são Teus. Por aqueles que têm dificuldade até mesmo, Deus, em orar, em abrir a sua boca, Deus, eu intercedo por cada um deles nessa noite, Deus. Para que o Senhor, Deus, possa estar limpando, para que o Senhor possa estar, Deus, curando, para que o Senhor possa estar tirando, Deus, toda a sujeira, Pai, todo o mal, Pai, tudo aquilo que nos separa de Ti, que o Senhor possa estar tirando, Pai, no nome de Jesus. Tira, Senhor, todo ódio, tira, Senhor, todo rancor, tira, Senhor, todo espírito de contenda, tira, Senhor, toda amargura, tira, Senhor, toda pornografia, toda prostituição, todo adultério, tira, Senhor, do nosso meio, Pai, porque isso é o que contamina, Deus, a Tua noiva, isso é o que contamina, Deus, muitas vezes a Tua igreja. Tira do nosso meio, Pai, tudo aquilo que não pertence a Ti nesta hora, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é o Deus que vai buscar a sua noiva. O Senhor Jesus vai buscar a sua noiva, uma noiva sem mácula, sem mancha, sem ruga, uma noiva perfeita para o louvor e para a adoração do nome dele. Uma noiva que ele não vai se envergonhar, mas que ele vai ter prazer de apresentar diante do Pai e dizer: olha aqui a noiva do Cordeiro, olha aqui a noiva do Cordeiro. Pai Santo, Pai Poderoso, eu te peço, Pai, nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que Teu sangue, esse sangue, Deus, que está sobre cada um de nós, Pai, que nos purifica, nos limpa, Pai, nos lava de todo o pecado, Pai, possa estar lavando, purificando, limpando cada vida que está aqui, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nos ajuda, Pai, nessa caminhada, Pai, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Deus, que a sujeira do mundo, Senhor, não venha se impregnar, Deus, em cada um de nós, Pai, mas para que nós possamos, Deus, ter o cheiro do Senhor, ter o bálsamo do Senhor, o perfume do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, lava-nos, Deus, purifica.